Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre onde está o reino de Deus. E eu quero compartilhar uma palavra que está em Lucas, capítulo 17, versos 20 e 21, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mas aqui os fariseus, na época de Jesus, religiosos na época, fizeram uma pergunta para Jesus. E hoje eu creio que muitos também perguntam. E olha aqui o que eles se perguntaram. Interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Quando viria o reino de Deus? A importância, né, de nós termos essa revelação a respeito do reino de Deus, da vontade de Deus na terra. E Jesus, isso já falamos essa semana, Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Lá no capítulo 6, versículo 10, Jesus fala sobre o reino de Deus, a vontade de Deus aqui na terra, né? Assim como ela é no céu. Então veja bem o que Jesus respondeu. Jesus lhes respondeu. Aí Jesus, veja bem, eles perguntaram uma coisa, quando viria o reino de Deus, e Jesus então se adiantou e ele disse, olha, o reino de Deus não vem, o reino de Deus com visível aparência. Ele tirou esse engano que o reino de Deus fosse algo externo, que podia ser fabricado de uma maneira humana. Não, o reino de Deus, o nome já diz, é reino de Deus, é reino do Espírito, da vontade de Deus, da vontade do Espírito, que Deus é Espírito. E por isso que ele faz essa observação. O reino de Deus não é externo, não é humano, não é natural, não é passageiro, mas o reino de Deus é espiritual, é Espírito, e é eterno e glorioso e maravilhoso. E Deus deseja que todos cheguem à salvação, pleno conhecimento da verdade. Todos venham nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo para poder ver o reino e entrar no reino. Nem ver o reino não vai ver se não nascer de novo. Nascer de Deus, né? Porque o reino de Deus não é humano, não é natural. O nome diz já é reino de Deus. É reino do Espírito, porque Deus é Espírito. Então ele disse, não veio o reino de Deus com visível aparência, ao ponto de dizer, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não é visível aparência. Dizer, não é humano, não é natural, mas é de Deus, é do Espírito. E aí ele explicou como esse reino se manifesta. Aí de visível aparência, com certeza. Porque lembra bem, Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Como Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus fez nós tripartido, o espírito com a alma habitando um corpo. Então o que ele está dizendo? O reino de Deus é dentro de vós. Quer dizer, Deus, o Espírito, vai se mesclar com o teu espírito, vai se unir com o teu espírito, e você se tornará um filho de Deus, uma filha de Deus, nascendo de Deus. E ali começa o reino a nascer, a crescer, a se expandir e sair através de nós, através do nosso espírito, através da nossa alma, através do nosso corpo, e terá uma manifestação visível, sim, mas primeiramente é invisível, porque acontece no nosso espírito o reino.
Primeiro, o reino acontece dentro de nós, ou seja, no Espírito, porque o Espírito simplesmente apenas se mescla com o Espírito, não com o natural, mas com o nosso Espírito. E ali, ele sendo nutrido, alimentado pela palavra de Deus, que é Espírito e vida, ele vem se expandir para dentro da alma, das emoções, da vontade, da nossa mente, e começa a ter manifestação através do nosso corpo. Aí sim é visível. Então, que maravilha isso! Por isso que eu digo, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amado, o reino de Deus já está dentro de ti. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, já está dentro de ti, no centro da tua vida, no teu espírito, no teu coração, já está ali assentado no trono, teu coração já está reinando, já está governando, já está dirigindo a tua vida. Pois isso que Paulo diz em Romanos 8,14, Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eles tornam uma unidade, mesclado. Então, nós somos conduzidos, iluminados, agraciados e dirigidos, guiados pelo Espírito de Deus. Então, assim, o reino de Deus começa a acontecer na Terra, através das nossas atitudes diferentes, né? Atitudes segundo a vontade de Deus, nosso pensar, nosso agir, vamos adquirindo os pensamentos de Deus, a vontade de Deus começa a ser praticada por nós, porque começamos a aprender a vontade de Deus, ficamos desejosos de cooperar nesse reino, então teremos atitudes realmente de filhos do reino de Deus. Filhos do Rei. Amém, amados? Então, se alguém perguntar onde está o reino de Deus, olha, Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, Cristo, o Espírito Santo deve estar dentro de ti, iluminando, né, todo o teu ser, tua mente sendo renovada, transformada pela renovação da mente. Você começa a experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, a verdadeira paz, o verdadeiro amor, o fruto do Espírito começa a se manifestar, as virtudes de Cristo começam a se manifestar na tua vida e através de ti. Você começar a ter atitudes. E assim Deus quer uma grande família, filhos e filhas semelhantes a Jesus em toda a terra. Então o reino começa a se tornar visível, né? Haverá grande manifestação do reino de Deus, a vontade de Deus em toda a terra. Esse é o desejo do coração de Deus Pai. Amém? Eu e você, nós fomos chamados, escolhidos para cooperar neste projeto fantástico, maravilhoso, de trazer o céu para a terra, trazer o reino de Deus para a terra, a vontade de Deus. Em outras palavras, é trazer o céu para a terra. O que tem lá no céu, Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, ele quer que tudo acontece lá. O reino dele, a vontade dele, aconteça aqui na terra. E eu e você, nós somos pessoas agraciadas, tremendamente agraciadas, abençoadas, para cooperar nesse projeto mais fantástico, glorioso, maravilhoso. Amém? Vamos orar então, antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos seus contatos. Para que mais pessoas, então, venham saber onde está o Reino de Deus. Estou reforçando, você também reforça isso, né, nos teus contatos, no círculo de pessoas queridas, amadas, né? Passe para elas, se você ama verdadeiramente elas, quer o bem delas, que não tem lugar melhor, maior do que estar na presença do Senhor, na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
estar no reino de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Amém? Vamos lá, então, Pai, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez, Senhor, por essa palavra foi liberada, Senhor. Cremos, querido Espírito Santo, que Tu estás no controle do comando, conduzindo, levando a bom termo, trazendo luz, revelação, direção, Senhor. E o Teu reino sendo implantado, Senhor, nos corações agora, no centro da vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, de uma forma tremenda, extraordinária, sobrenatural, de uma forma, velocidade extraordinária, a velocidade do Espírito, Pai, no poderoso nome de Jesus. Um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.